Boa tarde, boa noite ou bom dia, espero que você esteja bem. Eu trago um assunto de extrema importância para as nossas vidas, não é? O assunto que eu quero compartilhar, refletir com você agora é a verdade sobre o sofrimento humano, que você precisa saber, o que nós precisamos saber acerca do sofrimento humano. Acredito que esse é um assunto de extrema importância, porque enquanto vivemos nesse mundo, nós temos absoluta certeza que estaremos lidando com problemas e o problema é, será que o problema é problema ou o problema é não saber lidar com os problemas? Então, disso que trata esse assunto aqui. Por isso eu gostaria que você entendesse algo muito importante, mas muito importante. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que eu acredito e creio que você também, que a Bíblia ela é absoluta palavra de Deus e é inerente, certo? E por isso a Bíblia, como a palavra de Deus, ela é suficiente para prover resposta para todas as questões da vida, assim como os seus problemas. Repito, a Bíblia, como a palavra de Deus, ela é suficiente para prover resposta para todas as questões da vida, assim como os seus problemas. Por isso, a Bíblia, como a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria para nós vivermos a nossa vida e desfrutarmos da vida no sentido pleno da palavra, tanto no relacionamento conosco mesmo, tanto no relacionamento interpessoal com outras pessoas ou no relacionamento nosso com Deus. Ou seja, a Bíblia, ela nos norteia, ela nos capacita a termos autoconhecimento, saber lidar com os nossos conflitos, saber lidar conosco mesmo, saber lidar com as pessoas à nossa volta, com o mundo à nossa volta e principalmente viver a nossa vida para agradar a Deus, viver a nossa vida para a glória de Deus. Então a palavra de Deus ela norteia a nossa vida de forma a vivermos a vida que de fato vale a pena viver. Tratando desse assunto muito importante sobre a verdade sobre o sofrimento humano, eu gostaria antes de tudo trazer para a sua mente, trazer para o seu coração, trazer à sua cabeça algo que é de extrema importância quando se trata de viver nesse mundo aqui, tá? A primeira coisa que nós precisamos estar consciente nesse sentido acerca desse assunto tão importante é nós precisamos ver a vida na perspectiva de Deus, na perspectiva divina. Por quê? Observa uma coisa, o mundo que você vive, o mundo da qual nós vivemos, nós a conhecemos no pecado. Tudo que nós sabemos da vida, nós recebemos do mundo do pecado. Então, nesse mundo, nós não temos nenhuma condição de entender o que é a vida, de entender realmente a realidade da vida, como ela funciona ou como ela foi planejada para funcionar. Toda a informação que nós temos acerca do céu, acerca da terra, acerca do mar, acerca da vida, é uma informação que está totalmente comprometido e deturpado com o pecado. Então, se nós queremos entender sobre a vida a partir do que a gente vê nessa realidade da vida, neste mundo, nós vamos sofrer, nós não vamos ter resposta. Então, preste atenção, toda a informação que você tem, que eu tenho acerca da vida, acerca do mundo, nós recebemos no mundo do pecado. Neste mundo do pecado, nós não temos nenhuma condição de termos clareza, de termos verdade a respeito da vida. Graças a Deus, por meio da Bíblia, Ele traz para nós a realidade da vida na perspectiva que Ele mesmo idealizou para nós e não naquela em que nós vivemos depois do pecado. Então, sem Deus, sem a palavra de Deus, nós vamos ver uma vida equivocada e nós não vamos conseguir resposta para a solução do verdadeiro problema do sofrimento fora de Deus. Podemos ter muitos recursos bons na ciência, porém não tem como encontrar resposta que de fato resolva a raiz do problema do sofrimento fora de Deus. Por isso é muito importante que você entenda isso. Então o que eu quero aqui nesse momento é levá-lo a desenvolver uma crença, a desenvolver uma fé exatamente que a Bíblia ela é suficiente, palavra de Deus, certo? E que ela, por ser a palavra de Deus, ela nos dá visão clara
do que é a vida, de tudo que nós precisamos saber. Então, primeira coisa, desenvolva, tenha uma visão de vida a partir da perspectiva de Deus, não a partir da vida que você vive, não a partir do real que você conhece. A primeira coisa que você olha nas Sagradas Escrituras ao ler a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26 e 27, a primeira frase, a primeira resposta que vai sair para a sua cabeça é: Deus não nos criou para sofrer. Essa é a visão da vida que a gente tem. Você percebe que a vida ela foi planejada por Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Certo? Essa conversa era entre Deus, o seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Era uma assembleia divina. Deus não comete erro. E a coisa mais séria diante dessa verdade é que nós não somos obra do acaso. Nós viemos de um planejamento divino. Deus planejou criar a vida. Deus criou o mundo perfeito. E agora ele estava pensando em quem ele poderia dar esse presente, em quem poderia viver nesse mundo. Então ele planeja, ele arquiteta, ele desenha um projeto, um plano. E esse plano era você e eu. Deus planejou nos criar. Então a Bíblia ela não procura provar esse fato. Isso é algo que você encontra na Bíblia de forma inquestionável. Deus não nos criou para sofrer. Observa então, a partir desse versículo, alguns pontos importantes. Primeiro ponto, Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua semelhança. Segunda coisa muito importante, Deus cria o homem para a sua própria glória. Para a glória de Deus significa, Deus nos criou para dar alegria, para dar gozo, para dar paz ao seu coração. O sofrimento não traz alegria ao coração de Deus. O teu sofrimento não traz paz ao coração de Deus. O teu sofrimento não traz glória ao coração de Deus. Por mais que, às vezes na Bíblia, e nós vamos falar de algumas coisas aqui que parece um paradoxo, algo meio que contraditório, porém eu quero que você entenda uma coisa. Mesmo quando você está sofrendo por um motivo muito bom, ainda assim para Deus não estava no plano dele que você sofresse por coisa que fosse muito boa, porque Deus nunca que seja muito boa, porque na verdade Deus nunca planejou o sofrimento para a nossa vida. A terceira coisa que é muito importante, Deus nos deu poder sobre todas as coisas. Deus nos colocou como coroa da criação, como realmente regente, governador. A quarta coisa, Deus plantou no seu corpo e no meu corpo emoções e sentimentos, tá? Tudo isso foi planejado, tudo isso foi plantado por Deus. E Deus conclui isso dizendo que viu Deus que tudo que ele havia feito era muito bom. É preciso que você tenha essa clareza, é necessário que você tenha essa visão de vida a partir da perspectiva de Deus e não daquilo que é real e não daquilo que você vê hoje. Beleza? Então, a partir disso aqui, eu gostaria que você notasse algo muito importante. Você precisa entender que você não é um erro de Deus. Eu não sei qual é a sua situação, não sei qual é luta, a dificuldade que você está passando hoje, não sei, certo? Mas eu quero que você entenda que você não é um erro de Deus e que Deus não tem prazer naquilo que você está passando. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que o mundo também não é um erro de Deus. O mundo não é um erro de Deus. Deus não criou o mundo para ser um lugar para gerar sofrimento na gente. O plano de Deus não é fazer algo para nos castigar. Não. O mundo também não é um erro de Deus. Observa que mesmo depois do pecado, Deus envia seu Filho Jesus para que possamos ter a possibilidade novamente de desfrutarmos da vida como idealizada por Deus. Uma vida plena, uma vida em abundância. Então vamos entender aqui a história da origem do pecado. A história nos conta que Deus criou o paraíso chamado Éden e ali Deus colocou Adão e Eva. E Deus deu uma ordem muito específica, muito clara para Adão. Deus disse a Adão: você pode comer de toda a árvore aqui no jardim, mas não coma da árvore da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque
no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão, enquanto estava no jardim do paraíso, vem a serpente sendo dominada, sendo possuída por diabo. Então a serpente, diabo, na pessoa da serpente, leva Adão a desobedecer à voz de Deus. E Adão desobedece à voz de Deus, dando ouvido à voz da serpente, à voz do diabo, e diz para Adão que você pode comer da fruta livremente e então você não vai morrer. E quando isso acontece, então Deus aparece para a mulher e Deus fala para a mulher. Deus fala para a mulher assim: olha, eu vou multiplicar grandemente a sua dor, você vai dar filhos, sabe? Agora com dor, e o seu desejo será pelo seu marido. E Deus volta para o homem, Deus fala para o homem o seguinte: maldita é a terra por causa de ti. E agora Deus diz mais uma coisa: com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Aí vem agora duas coisas muito importantes. A primeira coisa, a desobediência, ela ativa a maldição. A desobediência, ela ativa a maldição. A maldição nós só experimentamos por meio da desobediência. Então, o sofrimento tem sua origem, tem sua causa em desobediência. A desobediência, ela ativa o sofrimento. Eu quero que você coloque isso no seu coração, guarda isso na pedra do seu coração, resista a essa frase, porque isso tem um poder transformador para te ajudar a começar a entender a ordem natural das coisas neste mundo, no nosso relacionamento com Deus. Essa é a ordem natural. A desobediência ativa a maldição. A maldição, ela não vem de Deus, ela é uma escolha humana. O homem escolhe afastar-se de Deus e quando Deus sai da história, o que entra é a maldição. Deus é como a capa de proteção. Imagina que tem uma chuva torrencial sobre nós e nós estamos debaixo de uma cobertura. Deus é essa cobertura. Imagina você sai para a rua e aí você vai lá, chuva de pedra, granizo e tudo isso. O que vai acontecer com você? Você vai morrer fulminado, você vai morrer, você vai sofrer debaixo de granizo, debaixo daquela tempestade terrível, porque você saiu debaixo da cobertura. Então, quando a desobediência, a cobertura é tirada no mundo espiritual, essa é a mensagem. Satanás sabe que quando há desobediência, Deus tira a sua cobertura. Na verdade, Deus não tira. Nós dissemos para Deus que nós não queremos. Por exemplo, Adão a comer a fruta, Adão estava dizendo para Deus que ele quer ser Deus, ele quer decidir o certo e errado. Então Deus respeita a escolha do homem em não querer que ele protege, que ele guarda o homem. A desobediência, ela ativa a maldição. Nós precisamos entender então que o homem, pela desobediência, ele trouxe a maldição sobre ele. Olha, maldita é a terra por causa de ti. Por causa de quem? Por causa da sua escolha, você colhe a maldição. Maldita é a terra por causa de ti. Então, a escolha do homem ir atrás da desobediência. A segunda coisa que é muito importante é que, ao nascer nesse mundo, nós vamos enfrentar luta, nós vamos enfrentar problema. Esse mundo ele foi projetado, ele foi tocado pela maldição para gerar sofrimento para nós. Agora diz assim: com dores comerá dela todos os dias. Então vamos lá. A primeira frase, maldita é a terra por causa de ti, ali nós temos chamado dor existencial. Aquilo que é questões profundas da nossa alma. Agora, com dor comerás todos os dias, você tem dor circunstancial. Por quê? Uma vez que você está vivendo no mundo do pecado, toda a sua luta é debaixo de maldição. Então você sempre vai colher sofrimento a partir do momento que você vive nesse mundo. Isso é uma primícia espiritual e física. Isso acontece. A ciência, a filosofia, tudo que existe é exatamente uma resposta humana para livrar-nos de dor, de sofrimento, que é isso que nós estamos lendo agora em Gênesis. Com dor comerás todos os dias da sua vida. Então toda essa estrutura que nós temos hoje, debaixo do céu, é uma manifestação para encontrar uma resposta que a gente nunca vai encontrar se não entendermos a verdadeira causa do pecado. Então preste atenção, ao nascermos nesse mundo, nós já nascemos com uma carga de pressão sobre nós. Ao nascermos nesse mundo, nós já temos estresse, porque o mundo foi projetado
afetado por causa da maldição que ela recebeu para permitir que toda a nossa busca seja uma busca embaixo de sofrimento. Entendeu? Maldita é a terra por causa de ti. A terra, uma vez que é amaldiçoada, é da terra que nós precisamos recursos para nós sobrevivermos. Então, o recurso para alcançar na terra vai custar dor, vai tirar sangue, vai ser com sofrimento para conseguirmos agora tirar recurso da terra. Bem, 4 aspectos importantes acerca do sofrimento que vai te ajudar a entender tudo isso que nós aqui falamos. O primeiro aspecto que você precisa entender a respeito do sofrimento é que as aflições, os sofrimentos são inerentes, fazem parte da vida no mundo, é o resultado de você viver no mundo do pecado. Preste atenção, não se frustre quando você tiver que passar por um problema. Preste bastante atenção, não se frustre quando você tiver que passar diante de um problema. Estar vivo é ter que enfrentar luta. O maior desafio que nós enfrentamos no mundo é o fato de nós estarmos vivendo nesse mundo. Então, estar vivo é uma questão de sobrevivência. Estar vivo é uma questão de sobrevivência. Nunca esqueça disso. Os sofrimentos que você vai passar, as lutas que você vai passar, os problemas que você vai passar são inerentes à vida nesse mundo. É resultado de viver num mundo de maldição. Então, estar vivo é uma questão de sobrevivência. Então, você precisa entender que você precisa sobreviver apesar do problema que você tem com seu marido. Você precisa sobreviver apesar da conta que você tem que pagar. Você precisa sobreviver apesar do problema no seu casamento. Você precisa sobreviver apesar do problema no seu emprego. Você precisa sobreviver apesar do problema de saúde do seu filho. Você precisa sobreviver apesar do problema. Entenda isso. Então você precisa entender que você não tem que focar no problema, porque o problema é inerente a essa vida. Então você tem que sobreviver. E para sobreviver, você tem que superar esses problemas. Nunca mais esqueça disso. Isso aqui já vai trazer para você uma estabilidade emocional, física, para se relacionar-se bem com você mesmo e com as pessoas à sua volta, e também dá para o diabo um tapa na cara, fazendo entender que Deus abriu a sua vista e que você entende como a coisa funciona. Não se frustre, porque isso faz parte do processo. Sobreviva apesar do problema. É muito importante que você entenda esse primeiro aspecto. Segundo aspecto, sofrimento ele tem um caráter reativo ou narrativista, histórico. Deixa isso mais claro. Quando nós falamos que sofrimento ele tem um caráter reativista, quer dizer que o sofrimento vem de fora para você. Um exemplo muito simples. Você pode sofrer um acidente sem ser você o responsável pelo acidente. Isso é o quê? É um sofrimento que vem para você sem que você realmente causou esse problema. Entende? Apesar de você sair ileso de uma situação como essa, porém, o psicológico vai te abalar. A preocupação agora que em relação em como você vai manter o seu carro se a pessoa não assumir esse problema, ou mesmo que ele assuma esse problema, você vai ter que ficar sem o seu carro alguns dias, o seu carro não será o mesmo. Então, são sofrimentos que você vai enfrentar apesar de viver nesse mundo. Uma outra coisa muito importante que você precisa entender, o sofrimento, quando nós falamos que ele tem um caráter narrativista, ele tem uma história, depende do ambiente, depende do local onde você vive. Um exemplo muito simples, quando Filipe fala para Natanael que eles acharam o Messias, a resposta de Natanael para Filipe é: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque o Messias morava em Nazaré. Ele diz: nós achamos Jesus o Nazaré, nós achamos o Messias, Jesus de Nazaré. E aí Natanael, quando ouve essa frase, ele associa essa frase à pessoa do Messias, que é uma pessoa esperada pela nação de Israel, que é uma promessa de Deus, uma pessoa ilustre, é uma pessoa poderosa. Como ele vai vir de uma cidadezinha do interior? Tinha que vir de Jerusalém, do interior. Observa que o ambiente onde você mora pode ser a causa de sofrimento. Você não é culpado por nascer lá. Jesus não é culpado por nascer em Nazaré. Mas observa, Jesus estava sendo julgado, Jesus estava sendo rejeitado, Jesus estava sendo dispensado como Messias por conta do local, da sua morada, onde ele morava. Entende isso?
Entenda isso. Por exemplo, eu sei que por causa da minha cor, eu vou sofrer algumas rejeições. E eu então estou preparado, graças a Deus, por causa da palavra de Deus, para viver diante desse conflito, porque eu sei que muitas vezes, por fato de eu nascer negro, isso já é um problema, isso já causa um problema para mim. E se eu não aprender a lidar com isso, eu vou viver deprimido. Eu vou ser uma pessoa doente, eu vou ser uma pessoa que não desenvolva na vida. Antigamente, a origem determinava o futuro. E ainda isso é um pensamento que domina o mundo. Jesus, por ser de Nazaré, ou seja, por ser de Nazaré, ele nunca podia ser Messias, no ponto de vista do Natanael. Imagina só então, se você veio de uma família pobre, se você vive numa comunidade pobre e esse conjunto histórico, esses fatores históricos da sua vida, ele pode ser um fator que vai ser algo que a pessoa vai ponderar para avaliar você e para te responder. Então, para clarificar isso, segundo aspecto é que o sofrimento ele tem uma característica, ele tem um aspecto reativo ou narrativista ou histórico. Então, preocupe-se bastante com o seu ambiente, cuide bastante e procura sobreviver apesar disso. Não se bloqueie, não sofra porque você veio de uma família, se calhar, que é das pessoas de má fama, não sofra porque você veio de uma comunidade que é no interior. Entenda que isso faz parte da causa que o mundo sofre e que nós sofremos por viver nesta vida. Então você não precisa ser doente por conta dessa realidade. Veja como a palavra de Deus é poderoso para nos libertar. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma terceira coisa, um terceiro aspecto é que o sofrimento ele tem um aspecto ativo. Quando nós falamos um aspecto ativo, é você sofrer por sua própria escolha. Você sofrer por sua própria escolha. E ali nós temos duas coisas importantes. Você tem o primeiro aspecto, nesse aspecto ativo do sofrimento, o primeiro aspecto é o aspecto positivo. Por exemplo, quando nós falamos aspecto positivo, é quando você sofre por escolha própria. Uma mãe que sofre por conta de um filho doente. Ela escolheu por prazer, ela está sofrendo, dormindo numa cadeira porque o seu filho está hospitalizado. Ela podia abandonar essa criança. Como muitas pessoas fazem. Mas ela escolheu sofrer por amor a essa criança. Jesus sofreu por nós. Isso é sofrer de uma forma positiva. É um sofrimento ativo, é uma escolha. Certo? Isso é muito importante. Agora também tem um aspecto negativo. Esse aspecto negativo é quando nós sofremos por ato que nós cometemos, por nosso erro. Certo? Uma coisa é sofrer por escolha própria em prol do outro. Isso também nós sofremos, certo? Agora, uma outra coisa é nós sofremos por conta dos nossos erros. Isso é o aspecto negativo. Nesse aspecto negativo, por exemplo, ele acontece, se eu cometo um crime, eu serei preso, eu estarei vivendo na cadeia. Lá na cadeia eu estarei passando por lutas, mas foi por conta de um roubo, foi por conta de um crime que eu cometi. É um aspecto negativo. Eu estou sofrendo porque eu roubei. Eu estou sofrendo porque eu fiz uma coisa errada. Esse é um aspecto negativo do sofrimento. Apesar de ser um aspecto negativo do sofrimento, o que vai te ajudar a sobreviver mediante a essa situação é a consciência do que você está ali por causa do ato que você cometeu e não por causa da injustiça que estão cometendo contigo. O quarto aspecto do sofrimento é o sofrimento pode ser uma permissão de Deus para tirar de nós as coisas supérfluas da vida. Às vezes, nós sofremos porque nós queremos tantas coisas que não têm valor. E passando por luta, você começa a valorizar aquilo que você não valorizava. Por exemplo, se você ganhava muito dinheiro, tem um amigo, espero que ele esteja assistindo também essa aula, e não vou aqui mencionar nome, ele cresceu-se muito. Começou a comprar moto de luxo, carros e tal, e terrenos e não sei quanto. E quando veio a pandemia, ele começou a perder muitas coisas. E ele aprendeu a viver com pouco e a cuidar mais de si e estar mais com a sua família. Ou seja, o sofrimento fez com que ele amadurecesse e fez com que as coisas supérfluas da vida que não tinham valor, ele abandonou e ele aprendeu a dar valor àquilo que de fato vale a pena.
dá valor. Então o sofrimento também tem esse aspecto de nos preparar para fazermos a vontade de Deus. Espero que Deus falou ao seu coração, espero que através dessa aula você já encontrou algumas respostas para o seu problema. Vamos falar sobre como acontece o sofrimento no sentido cognitivo e vamos falar como nós atraímos sofrimento para nós, certo? Depois vamos falar como combater o sofrimento, como lidar com o sofrimento, onde vamos dar ferramentas práticas para vocês. Porém, para nós subirmos essas aulas aqui no canal do YouTube, eu gostaria que você compartilhasse, eu gostaria que você inscrevesse no nosso canal, porque se de fato você fizer essas duas coisas, nós vamos receber desse lado um feedback de que o conteúdo tem valor, de que de fato isso abençoa a sua vida, agregou valor na sua vida, e a gente vai se sentir motivado de fato para continuar trazer conteúdos que façam diferença na sua vida, né? Que Deus te abençoe.